Fala galera dos bastidores, seja muito bem-vindo, esse é o nosso canal. Se você ainda não conhecia a gente, meu amigo, se inscreve aí, ativa o sininho, tá bom? Para quando tiver vídeo novo você ser notificado. E essa é uma nova fase do nosso canal que a gente vai estar aqui trazendo alguns vídeos toda semana para honra e glória de Jesus vai dar certo, tá bom? Então, simbora para nossa reflexão de hoje que se encontra lá em Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 2. Se você está com a sua Bíblia aí perto, vem com a gente. A palavra do Senhor diz o seguinte: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, e não nas coisas dessa terra. Paulo é enfático aqui no capítulo 2, para a gente entender melhor o capítulo 3, vamos voltar no capítulo 2, mas alguns versículos em destaques que Paulo vai falar sobre nossa morte para o mundo e a nossa vida com Cristo, essa nova vida com Cristo. No verso 12, no capítulo 2, ele vai falar sobre o batismo, que nós fomos sepultados com Cristo, né? E agora nós ressuscitamos com Cristo. No verso 13, se não me falha, no verso 13, ele vai dizer que nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados e da nossa natureza humana selvagem. E no verso 20, ele vai dizer que nós morremos com Cristo e ele nos libertou dos princípios espirituais desse mundo. Então, o verso 3, no capítulo 3, na verdade, ele vai fazer os colossenses lembrarem que eles já estavam ressuscitados com Cristo. Porque ele começa o versículo 1 dizendo o seguinte: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, não é tipo assim, não, vocês ressuscitaram para Cristo, né? Não, ele não está confirmando, ele está afirmando isso. Ele está dizendo, ó, uma vez que vocês já ressuscitaram com Cristo, mantenham os olhos fixos em Cristo. Mantenham os olhos fixos nele. Mas manter os olhos fixos nele, como assim? Isso é complicado. De fato, ele é complicado. Eu me lembro de Pedro, né, quando estava naquela tempestade, ele queria ir até o mestre, que o mestre estava andando sobre as águas, ele queria ir até o mestre. Ele andou um pouquinho, porque ele olhou para Cristo. Os olhos estavam fixos em Cristo. Nesse momento a gente pode até dizer assim, Pedro andou um pouquinho, mas depois ele afundou. Mas ele andou. Quando os olhos deles estavam fixos em Cristo, ele estava de pé, ele estava firme, ele estava forte. Mas aí ele começou a olhar para a tempestade, para o vento, sentiu medo e começou a afundar. Quantas das vezes nós estamos na igreja louvando, engrandecendo, adorando a Deus, mas então nós olhamos para as dificuldades, para o salário, no final do mês já está acabando, para a comida que não está mais tendo na nossa mesa, para as dificuldades da nossa vida. E nós começamos a questionar Deus. Mas aí vem aquele hino que é muito bonito. É muito bonito aquele hino. Eu não vou cantar aqui, calma. Que diz o seguinte: eu não perdi o controle. Cristo não perdeu o controle sobre nossas vidas. Por mais que as tempestades venham tentar nos derrubar, elas só vão nos mostrar que nós somos dependentes de Cristo. Então, se há dificuldade na tua vida, meu irmão, olhe para Cristo, continue olhando para Ele. Mas está faltando, nada lhe faltará. Nada lhe faltará. O salmista vai dizer isso: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas está faltando, Deus proverá. Deus é o Deus de provisão. Deus é o Deus que socorre os seus filhos. Então Paulo vai dizer que uma vez que nós ressuscitamos com Ele, temos uma nova vida com Cristo. E devemos manter os nossos olhos fixos nele. Por mais que o Egito, a Babilônia tenham coisas atrativas, nossos olhos devem estar fixos nele, em Cristo. Não é fácil, ainda mais pra gente que é jovem, mas não é impossível. E aí então no verso 2 ele vai continuar dizendo o seguinte, uma coisa interessante: pensem nas coisas do alto e não nas coisas dessa terra. Paulo aqui não está dizendo para simplesmente você parar de trabalhar, deixar isso quieto, você tem que pensar nas coisas do alto. As coisas aqui da terra deixa de mão, tal. Estude, trabalhe. Você quer trabalhar, quer ter muito dinheiro, trabalhe, estude ainda. Mas não esqueça que o seu lugar não é aqui, a sua morada não é aqui, é o céu de glória. Pensai nas coisas do alto. O que deve ocupar a nossa mente? Paulo vai dizer lá em Filipenses: tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é nobre, tudo que é digno de louvor, nisso devemos pensar. E pensar no alto é isso. E pensar no alto é isso, é pensar em Cristo, é pensar nas coisas maravilhosas que Ele tem pra gente.
Mesmo que às vezes a gente ache que não tem nada de bom, só tem derrota, só tem sofrimento, só tem aflição. Mas para passar pelo deserto é preciso ser forte. É preciso estar com Cristo. Por mais que a gente ache que Ele nos abandonou, Ele está lá conosco, todos os dias. E aí, o verso final diz o seguinte: e não nas coisas dessa terra. Interessante é que, como eu falei, Paulo aqui não está dizendo para a gente desistir das coisas dessa terra e não, vou focar só no céu e fazer as coisas da obra. Não é isso que Paulo quer dizer. Continue trabalhando, continue se esforçando, mas priorize o céu de glória. Priorize, sabendo que tudo que você fizer aqui, tudo que você conquistar aqui, vai ficar aqui. Os tesouros tem lá no céu. Richard Simber, um teólogo anglicano, vai dizer uma frase interessantíssima, que eu até concordo muito com essa frase, que diz o seguinte: as coisas terrenas são como água salgada, aumentam a nossa sede, mas nunca nos satisfazem. Somente a palavra de Deus é que vai nos satisfazer. Somente em Cristo é o suficiente pra gente. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima, se assim Deus permitir.